Tudo bom, galera? Meu nome é Jorge, sou professor de História. Seja muito bem-vindo ao História com Jorge, o canal onde a gente aprende História e... Geografia. Isso aí, com o professor Cláudio Humberto, meu convidado especial. Claudião, fala aí do Instagram e da escola de Geografia, cara. Me sigam lá no Instagram, Cláudio H. Moura Filho. O Jorge vai colocar o link aí embaixo. Eventualmente eu coloco lá, eu posto lá conteúdos relacionados à literatura, resenhas de livros que eu leio e algumas curiosidades da geografia, né? Maravilha. Eu posso me meter na história também, mas, assim, Me chama lá, velho. sem muita pretensão. Né? A gente vai continuar falando de Red Dead Redemption, do primeiro, porque afinal de contas o Red Dead 2 ainda tá por vir pra gente falar de cotidiano. E dessa vez a gente vai ver uma ceninha bem legal sobre um religioso, né, um sacerdote X, o jogo não diz a que religião ele pertence, conversando com a garotinha inocente. Vocês vão ver a cena já já. Então, pra gente poder chamar e fechar essa primeira parte do vídeo, meu querido Cláudio... Aperta o cinto aí e partiu aula de História e Geografia. Isso aí, galera. Valeu! But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Pessoal, a cena que a gente acabou de ver, isso sai da pena, né? Sai da mão do Dan Houser, que é um dos irmãos fundadores da Rockstar, um cara assim, show de bola, escreveu o roteiro dos dois Red Deads, dos GTAs, enfim, o cara tem a mão boa para fazer isso. E pode parecer bobagem, a gente vê assim, como assim a menininha falando com o padre, achando que carros voam e tudo mais, mas o que o Houser está falando ali o que ele está fazendo, melhor dizendo, né, é a crítica em cima de uma população que está muito assustada e muito ao mesmo tempo impressionada com os avanços tecnológicos da Segunda Revolução Industrial, só que por outro lado, ela também está muito pouco informada, porque na hora que a gente pensa nesse oeste selvagem e longínquo, na ilha continente e tudo mais, as notícias vão demorar, cara, uma pá de tempo para chegar de uma ponta a outra do país, ainda que haja estrada de ferro. E para elas chegarem nessas fazendas, nesses pontos mais isolados, vai ser mais complicado ainda. Então, como é que esse isolamento se dá na prática, né? E aí, por que ele liga com a desinformação? Porque com o Homestead Act, que o Cláudio explica já já, você vai ter ocupação dessas terras afastadas. Então, a notícia que chega é aquela notícia do boca a boca, do disse-me-disse, com furo, misturada com boato e, como dizia a minha avó, quem conta um conto aumenta um ponto. Então essa coisa vai... Tipo telefone sem fio, né? Isso, tipo telefone sem fio. Então a notícia chega lá meio esquisita. De toda forma, o Homestead Act e esse lance do isolamento e de ocupar essas terras afastadas e tal, vai despertar uma série de ondas migratórias, que a gente falou no vídeo 1, no vídeo 2, sei lá quanto que foi, nos outros, e vai gerar esses minifúndios, né? E aí o Cláudio, como bom geógrafo, toda vez que eu falo em território, ele fala, cara, eu tenho muita coisa para dizer sobre isso e tal. Então, simbora, meu querido. Homestead Act, a minha última contribuição como historiador, 1862. Muito bem, professor. Vamos lá. Muito bem. O que foi o Homestead Act, que é uma tradução portuguesa, é ato de propriedade rural, né? Foi uma política de ocupação, de colonização dos territórios recém-conquistados
a oeste, que basicamente consistia no quê? Numa venda subsidiada de propriedade de 160 acres, que dá mais ou menos 65 hectares, para aqueles que queriam se aventurar, né, a cultivar. Como obrigação, como devolutiva, quem comprasse de maneira subsidiada, era quase dada, né? Era quase dada, era um valor simbólico, né? Porque uma coisa assim, né? Ocupa e cultiva por 5 anos, terra é sua. Isso. Então, na verdade, essa ocupação era necessário se ocupar 5 anos para se ratificar a propriedade da terra. Lembrando que a gente já falou em vídeos anteriores que o princípio territorial geopolítico básico é o quê? Terra vazia é terra de ninguém. Então, se você conquista territórios por meio de conflitos com populações que até aquele momento eram majoritárias no território, como o caso dos índios, para que esse território... o papel caindo. O papel caindo. Então, o que acontece? Para que se ratifique a ocupação desse território, é necessário também se ocupar e se defender. Então, o ato de propriedade rural, ele consistiu no quê? Numa forma de o governo repassar, de certa forma, socializar essa questão de ser soberano sobre aquele território recém-conquistado, né? E o uso das armas pelos colonos, o governo em si não tem força para poder fazer isso. Então ele delega, né? O governo, de certa forma, ainda frágil na segunda metade do século XIX. A industrialização não se realizou completamente ainda, o mercado consumidor. Porque um lance que a gente às vezes esquece, que elas falam assim, mas a independência dos Estados Unidos é a primeira do continente, né? 1776 e tudo mais. Mas eles passam pela Guerra de Secessão, né? 61 e 65, que, vira a sociedade deles de perna pro ar. E quando ela termina, foi uma guerra muito custosa, porque é uma guerra, vamos dizer assim, de irmãos contra irmãos. Uma guerra civil de irmãos contra irmãos. Tem muito a ver com a presidência do Lincoln e com a libertação dos escravos, mas quando ela acaba, o que sobrou da União, né, os Estados Unidos que venceram, aquilo ainda está muito fragilizado. E o Homestead Act, ele vem assim no esteio, cara, durante a guerra ainda, 1862, a guerra acaba em 75. Então ele vem ainda naquela coisa de tentar escoar um pedaço da população e tentar montar isso. E o lance que você tinha falado de pegar em armas, aí tem uma outra citação interessante, de novo, propaganda gratuita. Gente, leiam livros, estudem, não confie tanto assim nas bobagens que você vê na internet, tá? Então, enfim, como eu digo, sempre importante citar fontes e debater isso um pouco mais a fundo. Então o Claudio vinha falando da importância das armas, né, de como isso é feito, pegando em armas também. Eu queria ler a fonte original, é do Outline of American History, ou Outline of US History. É mais um daqueles livros do Departamento de Estado lá. Mas, cuidados que a gente tem que ler nessa fonte também. Se é um livro produzido pelo governo americano para ser distribuído em embaixadas... Claro que vai falar ele vai ter um tom ufanista, ele vai falar bem dos caras, mas... se você souber fazer o seu filtro e encarar aquela fonte, né, de uma maneira bacana, ainda assim dá para usar muita coisa. Então, nesse livro rola um resumo, que é um depoimento de um viajante britânico nos Estados Unidos em meados do século XIX. A minha fonte está bem ali, então vocês vão me ver virado para lá para poder ler na minha colinha, porque eu não memorizei o parágrafo. O cara diz assim, vira junto, vamos lá. Agora com vento nos nossos cabelos... em um tom épico aí. É bem complicado já, né? Eu não tenho quase nada aqui mais, né? Mas eu passo um negócio aqui pra ficar... Então, com vento nas nossas barbas. A barba aqui, né? Nas nossas barbas sedosas. Aliás, empresas de shampoo, estamos aceitando patrocínio. Vocês podem nos chamar. O salário tá baixo, aí o shampoo tá pesando aqui. O shampoo tá pesando. Quando a barba chegar aqui próximo aqui do umbigo, aqui, vai precisar de um patrocínio. Por enquanto, a gente tem usado sabão de coco. Arrasa. Você tá no sabão de coco, eu tô no sabão de sebo de carneiro. Então vamos aí, de volta para a nossa fonte. O cara fala assim: os colonos são a raça de homens ousada e resistente, que vive em choupanas miseráveis. São um povo sem polimento, mas são hospitaleiros e gentis com os forasteiros. São honrados e confiáveis. Eles cultivam um pouco de milho dos indígenas, abóboras, porcos e de vez em quando uma vaca ou duas. Mas o rifle é o seu principal meio de subsistência. O que o cara está querendo dizer com isso, e talvez pensando um pouco no Dannhauser, olha só como as condições de vida dessa população são extremamente difíceis, olha como esses caras estão vivendo de uma forma isolada, e essa ideia do rifle não é tanto assim a glorificação do armamento, mas é a defesa contra um meio ambiente que é hostil.
Eles são invasores, Sim, de certa forma. e de certa forma não, né? Os caras são invasores, São invasores. lutando contra um grupo que os está resistindo e de um outro lado lutando contra animais selvagens de acordo com a região. Você vai ter coiote, lobo, urso e mais uma porrada de coisa, e búfalos também, né? E vamos atirar para matar. Sacou? Então, quando ele coloca a subsistência no rifle, tá muito nesse sentido aí. Beleza? A gente estava até discutindo aqui, né, Jorge, como que essa cultura bélica é forte nos Estados Unidos. E, assim, norteia a sociedade dos caras de alguma até forma, hoje, assim. né? Ou seja, o próprio processo de formação territorial deles, que foi bastante agressivo, que necessitou um uso maciço de armas, ainda criou, na verdade, ao longo da história, uma cultura bélica que se tem lá, né? Só uma pontinha que eu esqueci de falar ainda sobre o Homestead Act, é que essa questão de se ocupar terras conquistadas por meio de guerras é tão importante, que a gente vê, por exemplo, o que a gente tem hoje de maneira mais contemporânea em relação a isso. A gente tem os kibbutz, em Israel também conhecidos como kibbutzim, kibbutz ou kibbutz, é a mesma coisa, que são propriedades rurais colocadas em territórios conquistados ali da Palestina, né? Os cidadãos são treinados para resistir a qualquer tipo de invasão, na verdade, com o intuito de se defender e se apropriar definitivamente daquele território, tendo em vista que os judeus são minoria ali naquela região, né? Sim. E a gente tem algumas campanhas também atualmente conduzidas ali na Rússia, no qual o governo doa, se não me engano, são 10 hectares de terra para aqueles que queiram se aventurar a ocupar o extremo leste do país, que sempre foi uma dificuldade se ocupar territórios, né? Então o Homestead Act é uma política mais antiga que fundamentou aí essa questão de ocupação e soberania sobre territórios recém-conquistados, né? Enfim, então, acho que é basicamente isso. Beleza. Gente, vamos ficando por aqui. Um abraço aí pra todo mundo. Não se esquece de clicar no sininho, deixa o seu like, dá o seu joinha aí, fica por dentro das novidades, das atualizações. Deixa seu feedback aí nos comentários se tá gostando desses vídeos. Um abraço para vocês, se cuidem e bora estudar. Não, pô, racha de estudar. Não vai sair nenhuma. Vamos ver, gente, na série de todos os vídeos se ele acerta agora. Vamos fazer o bolão, faz o bolão aí. Aí, quem for contra mim vai ganhar com certeza, velho. O cara aqui, ele tem muitos parafusamentos na cabeça. Beleza, galera. Falou aí, abração pra todo mundo.